Olá, seja bem-vindo. Sou André Wagmarques. Você está no canal do programa Vida em Cristo. Estamos hoje publicando mais um vídeo e vamos falar sobre as alianças de Deus com a humanidade. Lembrando que estamos aí em uma sequência de lições e o nosso intuito aqui não é um curso teológico, tá? A gente vai falar de forma bem simples e bem resumida sobre os principais pontos que a gente deveria compreender, né, na nossa jornada cristã, até para facilitar a nossa vida com Deus. Então você pode se inscrever no canal, pode mandar seu comentário, mandar falar de onde você é, que a gente vai estar interagindo aqui mesmo nos comentários do canal aqui desse vídeo. E vamos falar de forma bem simples, né, sobre as alianças de Deus. Desde a criação, né, até hoje, a gente sabe que Deus ele fez várias alianças com o seu povo. E não necessariamente uma nova aliança, ela anula a aliança anterior. É isso que a gente vai tentar compreender. Vou tentar colocar aqui vou trocar a câmera e vamos ver isso. Primeiro, né, em Gênesis aí, deixa eu colocar minha cabeça. Isso, agora vai. Em Gênesis, a gente viu, né, na lição anterior sobre o homem ali no Éden, né, que o homem foi colocado no Éden para a palavra fala, né, para cultivar o jardim, para cuidar dele e cultivar o jardim, né? Só que ali o homem poderia comer livremente qualquer fruto da árvore, né? Menos o do conhecimento do bem e do mal, e a gente viu que o homem quebrou, né? Não vou ficar repetindo a lição anterior, você pode procurar o vídeo aí. E o homem quebrou essa aliança em que havia feito com Deus, né? E comeu Adão e Eva ali comeram do fruto proibido, foram expulsos do paraíso e perderam acesso à árvore do fruto da vida, né? Então perdeu a vida, ao direito aí à vida eterna. E vou tentar tirar o logo, isso eu tirei. E com isso teve essa quebra, né, dessa aliança inicial ali, teve consequências para a humanidade. E com isso veio uma nova aliança ali, né, que o homem perdeu esse direito e a partir dali a gente tem que entender, né, o homem ele cultivava o jardim. O jardim ali ele dava tudo, né, tudo que o homem necessitava ele dava. Mas ali com isso, aí tem várias consequências, né? Consequências ali, como fala, né? A terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e voltará. Aí ao pó voltará, ou seja, morrerá, né? Perdeu a vida eterna. Teve consequências para Eva, né? A questão das dores do parto, para a serpente também, e teve ali a consequência que foi tirado, né? Ele foi tirado da vida eterna, né? Perdeu a vida eterna, o acesso à vida eterna. Então houve a quebra dessa aliança e com isso, né, a gente vê em Gênesis 3 as consequências, né, que ali Deus colocou os anjos ali protegendo para que o homem não pudesse mais ter acesso ao Jardim do Éden. Só que a gente tem que lembrar, né, a gente vai falar de várias alianças que foram feitas, mas o plano inicial de Deus, sempre quando a gente fala qual era a vontade de Deus, a vontade de Deus era aquilo que foi idealizado para o homem no Jardim do Éden. Tudo que a gente vive hoje é consequência da quebra dessa aliança. Então não adianta a gente falar que
Deus esqueceu de nós, nossa vida é dura, tem guerras, tem fome, tem dificuldades. Sim, existe, mas por consequência da quebra dessa aliança que o homem tinha com Deus, tá? Tudo veio a partir daí. Estamos vivendo a consequência, mas a gente vai ver que Deus nunca abandonou o homem, né? Aí ele fala que o próprio Deus fez vestes ali para o homem, né? Para proteger, mesmo ele estando ali fora do jardim do Éden, né? O homem continuou com uma certa comunicação com Deus. Não a presença que ele tinha ali, né, o contato, a intimidade que ele tinha com Deus, mas durante essa nossa jornada como humanidade, né, Deus fala com nós, falou com nós e continua falando, né, através de várias formas que a gente vai ver posteriormente. Então essa foi a primeira aliança, né, a aliança do Éden, ou a aliança adâmica, né, pode ser dividida as duas, né, em duas partes aí. E depois, né, o homem saiu, mas a perversidade aumentou. Deus viu que o mundo estava se tornando cada vez mais perverso depois, né? A gente não está falando tudo, né? Não está falando de Caim, de Abel, mas vamos só no ponto das alianças hoje, né? Então a perversidade estava aumentando, os homens estavam se tornando perversos, né? E Deus não estava se agradando da humanidade. Deus quis o quê? Destruir todo aquilo que havia criado, tudo aquilo que havia criado. Mas dentro de todos aqueles homens perversos, maus, Deus viu em Noé um homem justo. E ali foi feito falou com Noé, Noé, aí vou entrar na história completa, né? Mas Noé ali fez uma arca, que a arca ali é o símbolo, né, da salvação, mas todos desacreditaram de Noé. E mesmo assim Noé continuou anos e anos e anos e anos construindo a arca. Lembrando que relata-se que até aquela data não havia chovido na terra. Como é que nunca choveu? Falava que a água brotava, né? Se a gente for ver mesmo a neblina, né? Não é uma chuva, mas a neblina é uma forma de umidificar, né? Quem tem plantação sabe a importância das neblinas, até mesmo no deserto, né? Não é uma chuva, mas é uma forma de umidificar a terra. Mas até aquele momento não havia chovido, a palavra nos fala. Então, quando Noé falou que haveria chuva para inundar, ninguém acreditou. E aconteceu o dilúvio. O dilúvio aí foi como símbolo do juízo de Deus, porque Deus estava, como diz a palavra, né, arrependido pela criação que havia feito. Ele queria dar um reinício, um restart na civilização humana ali na Terra. E foi feita a arca a salvação, o dilúvio o juízo. E teve um outro símbolo. A gente tem que ver, geralmente quando foram feitas essas alianças, né, sempre tinha um símbolo. E depois dessa destruição, Deus fez uma aliança com Noé. Qual foi a aliança com Noé? Que a partir dali ele sairia, lembrando ele e a família e aqueles animais que ali estavam na arca, né? Não vamos entrar em detalhe nessa história, mas bora lá. E ele foi dito, né, que Noé e sua família ali deveriam procriar a terra, multiplicar, procriar e novamente dominar sobre os animais. Você vê que é como fosse um reinício ali da civilização. Noé, os filhos, né, e as noras ali começariam a procriar novamente e dominar a terra. E o símbolo dessa aliança foi um arco-íris. Então não se envergonhe de usar o arco-íris. O arco-íris, na verdade, é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo ali. A promessa de que jamais Deus iria destruir novamente a terra com inundação. Então, se você tem medo de aquecimento global que vai inundar tudo, pela palavra de Deus, não morreremos novamente a civilização por inundações.
Bora lá. E essa é a segunda aliança, né? A aliança de Noé. Mas aí continua a história. E o homem, né? Como foi Noé ali, eles multiplicaram a terra até que chegou também que Deus viu algo especial em Abraão. E disse, né, Abraão em Gênesis, a aliança abraâmica, né? A gente tem que pegar esse ponto de referência que Abraão foi um marco muito importante até para as futuras civilizações que a gente tem, né? A gente vai ver lá na frente, né? As civilizações abraâmicas. Depois a gente vai entrar nesse detalhe, mas bora lá. Então, Deus viu algo especial ali em Abraão, escolheu Abraão e falou, em Gênesis 12, 1 fala: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Olha só. Aí a gente já fica caracterizado o plano de salvação de Deus para nós, a humanidade, ali depois do Éden, né? Em Noé houve um reinício, mas ali tem algo especial vindo ali. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Depois a gente vai ver a genealogia, tá? Até a última aliança, né, que nós hoje estamos aí, vamos falar. Então, a aliança, são vários pontos, né, na verdade, a aliança que Deus fez com Abraão. Primeiro, sai da sua terra, ele iria se tornar um grande povo e ele iria abençoar todos aqueles que abençoarem, todos aqueles que amaldiçoarem. Lembrando que ali ainda não havia um povo escolhido, né? Ali a civilização era tratada como uma civilização de uma forma geral, mas ali a partir de Abraão houve uma escolha de um povo, uma formação de um povo que levaria a palavra de Deus até os dias de hoje, ou até a vinda de Cristo. Mas bora lá, passar o próximo aqui. E consistia em mais o quê? Depois ainda, né, a gente vê em várias histórias da Bíblia, né, vários personagens da Bíblia, que Deus, quando transforma aquela pessoa, né, quando tem algo novo, algo especial, uma promessa grande, ele troca o nome. Então, Abrão, que se chamava, passou a chamar Abraão. E ele fala, né, que ele seria pai de muitas nações. Olha só, pai de muitas nações. Lembrando que Abraão ali e a sua esposa Sara, até ali no momento eles já estavam idosos, né, beirando aí seus 100 anos e não tinham filhos. Imagina só, como se... Vou tirar a câmera aqui um pouquinho para a gente ver a genealogia. Vou tirar isto. Então, como ele se tornaria uma grande nação? Olha só, pai de muitas nações, não só uma, muitas nações, se ele não tinha nenhum filho. Então a gente sabe da história, né? Que Abraão teve 2 filhos aí. Sara, até com a incredulidade de que eles poderiam, né? Sara também já estava idosa, que eles poderiam ter filhos, ela deu a sua serva, né? A sua escrava, Agar, para ter filho com Abraão. Mas a promessa de Deus não era essa. Olha o problema que foi criado, né? Então, Abraão primeiro teve Ismael, que foi filho de Abraão com a escrava, em que foi permitido. Sara deu, né? Sara desacreditou da palavra, mas posteriormente Deus cumpriu a promessa e nasceu Isaac. E a gente vê aí na genealogia depois, né? Depois veio Isaac com Rebeca, teve Jacó, e Jacó ali deu origem às 12 tribos de Israel. E olha só, a partir de Abraão se formou o povo judeu. Mas você lembra, vou colocar aqui a câmera de novo.
Você lembra que a palavra falava que ele seria o pai de muitas nações? Pois é. Quem são os descendentes de Ismael, os ismaelitas? Muçulmanos, né? Então a gente vê dois povos aí, duas religiões muito fortes, né? A gente tem que ter que foi Isaac, né? Deu origem ali aos judeus, que veio a genealogia de Jesus Cristo, e Ismael, que os ismaelitas, né? Que depois veio os muçulmanos. Então Abraão se tornou. Eu não coloquei a câmera, né? Agora apareceu. Então Abraão se tornou pai de muitas nações. Muitas nações vieram de Abraão. E continua, né? Em Gênesis 17, 7 fala: estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e os Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, olha aí, mais uma promessa. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei Deus deles. Aí vem a promessa também de que Deus ali, a partir dali, escolhe um povo como seu povo. E a gente até entende a missão, né, que os judeus tinham, seu povo. E a promessa foi também Canaã. Então, Abraão ali, ele não viveu, né? Ele pisou na terra onde da promessa, mas a gente vê ali posteriormente que depois foi conquistado, né? Muitos anos depois foi conquistado Canaã, que era uma promessa para a descendência de Abraão. E, novamente, o sinal da aliança, né? O sinal da aliança é a circuncisão. Então a gente vê, né, que os judeus eles fazem a circuncisão. Não só os judeus, como também os ismaelitas, né, os descendentes de Ismael também. Outras que gerou outros povos aí, eles também têm esse costume de circuncisão, porque a partir de Abraão ali todos passaram por essa aliança, né? Tem a marca da aliança. Então a gente tem que entender. Tem vários povos, mesmo os não cristãos, que são de origem abraâmica, são de origem de Abraão, mas Isaac foi o filho da promessa. Então, como a gente viu, o sinal da aliança ali em Noé, que foi o arco-íris, o sinal da aliança em Abraão foi a circuncisão. Persiste essa aliança, esse sinal de aliança. Aí está em Gênesis 17, depois você dá uma lida se quiser conferir. Então, por que eles circuncidavam, né? Bora lá. E depois desse tempo, né, e tem várias, Jacó tem os seus filhos, aí tem toda aquela história de que essa nação cresceu muito. Eles assumiram um papel importante ali com José, né, no Egito, só que eles cresceram tanto que se tornaram um problema e depois acabaram virando escravos no Egito. Aí tem a libertação de Moisés, estou bem resumindo aí. Moisés mandado ali por Deus, né, libertou aquele povo. Aí tem as pragas, tem os milagres, e eles vão para o deserto depois de libertos, e ficam ali 40 anos ali rodando de um lado para o outro, né? Mas tem essa aliança que foi feita também com aquele povo naquele período, que pode ser dividida aí, a aliança mosaica, né, que foi feita através de Moisés, período de Moisés, né? Deuteronômio 11, 26 a 28. Preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir
desconhecidos. A gente sabe que eles descumpriram, né? Eles não cumpriram muitas vezes isso. Mas a aliança ali era feita o quê? Deus deu os mandamentos ali nas tábuas de pedra, em que eles deveriam obedecer aqueles mandamentos. Se eles obedecessem, eles seriam abençoados, Deus abençoaria aquele povo. Mas se eles desobedecerem, Deus haveria punição ali para eles, né? A gente vê nas histórias ali dos reis, alguns poucos reis, né, seguiram, obedeceram a Deus e foram abençoados, e os que desobedeceram sofreram as consequências, né? E lembrando que quando a gente está falando aí de Abraão e de Moisés, Deus escolheu um povo que carregaria algo, seria o povo de Deus, né? Teria algo especial com Deus, teriam promessas especiais com Deus. Então, muitas promessas que a gente vê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente tem que entender. Quando a gente lê, a gente tem que saber o que essa promessa foi feita para quem? Essa promessa foi feita para todos, toda a humanidade, como a gente viu em outras alianças, ou essas promessas foram feitas especificamente para o povo judeu? E a gente sabe que ainda tem profecias específicas para o povo judeu que ainda não aconteceu, irá acontecer. Mas a gente vê que o que era restrito a um povo, ele foi aberto novamente, através de Jesus Cristo, a próxima aliança, a nova aliança, depois a gente vai ver, né? E continuou. Depois de Moisés, aí passou, já tem muito tempo aí, os profetas, os juízes, né? E ali foi feita uma aliança também com... vou tentar tirar a câmera aqui. Bora lá. Uma promessa também com Davi, né? Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus descendentes, escolherei um dos seus filhos para suceder, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aí a gente sabe, né, que Davi até quis construir o templo de Deus, né, mas por ter pecado ali, ter sangue de inocente nas mãos, Deus não permitiu. E Salomão assumiu esse papel de construir o templo, né? E continua: será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o fruto dele para sempre. Olha só, e eu firmarei o trono dele para sempre. De quem está falando? Continua: eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como o retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de você. O seu trono será estabelecido para sempre. Quando a gente vai ver ali na genealogia, né, a gente sabe que a descendência ali onde veio Jesus Cristo ali, ele vem da descendência de Davi. Então a promessa ali de um reino eterno, de uma dinastia, né, eterna ali, se cumpre em Davi. Como nas profecias, nem sempre, quando é emitida a profecia, eles até sabem o que Deus fala, mas não sabem a complexidade ali do que iria acontecer, né? Ali estava uma referência a Jesus Cristo. Então a gente tem que entender que Jesus Cristo ele não está só no Novo Testamento, ele está desde o Antigo Testamento. Toda palavra fala de Jesus Cristo, que é a nova aliança. Então a gente sabe que, se a gente for ver ali no Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas e João fala ali, né,
da divindade de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo ali era o Verbo, né? O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. A promessa ali, ele mudou, abriu, né? Ampliou a salvação. Deus tinha algo especial apenas para o povo ali judeu, e a partir de Cristo, essa abertura de salvação foi ampliada para todos que crescem em Cristo. Então, todos que crerem em Cristo alcançarão salvação junto a Deus. Jeremias 31 fala: está chegando os dias, declara o Senhor. Jeremias, ainda no Antigo Testamento. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Lembrando que Judá e Israel haviam se separado, né? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Desculpa. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Olha só aí. A lei estava onde? Na pedra, né? Agora a lei está no coração. O Espírito Santo está no nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus aí fala. Não, mas a gente fala, né? Deus tem essa aliança ali que foi feita com o povo judeu, e a gente sabe que até Israel ali ela vai ter uma função ali provavelmente especial quando os dias do fim chegar, né? Tem esse acerto ainda de Deus com a nação de Israel. Lembrando que o povo judeu ali, na época, né, ele não aceitou Cristo como Salvador, né? Então, Jesus veio, né, para aquele povo prometido, só que o próprio judeus não aceitaram a Cristo. E aqueles outros povos gentios, eles acabaram abraçando Cristo. E foi ampliada a salvação. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Olha só, a gente tem que entender o quê? Princípio de Deus. Aí você pode perguntar, mas e os 10 mandamentos, está valendo? Falar de forma bem simples assim, né? Os princípios de Deus, eles não mudaram. Os princípios de Deus que valem para o povo judeu valem também para nós. Só que por a gente ter o Espírito Santo, na verdade, é uma carga mais pesada ainda. Porque na lei ali judaica fala que quem matar o próximo, né? Mas no Novo Testamento fala, se você odeia o seu irmão, você já é assassino. Então a lei é mais a graça de Deus, né, que nós alcançamos aí, vivemos pela graça de Deus, mas o peso disso é maior. Você não precisa matar para pecar. Se você odeia, você já está pecando. Mas assim, tem que entender, o princípio de Deus, ele permanece, ele não mudou, ele não anulou as leis. Efésios 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, Jesus Cristo, Deus, se fez carne, viveu entre nós, mostrou o caminho, se sacrificou por nós, ressuscitou e ele vive. Jesus Cristo vive e ele é o Senhor, e ele voltará para levar a sua igreja, o seu corpo, não placa denominacional, o seu povo, aquele que crê em Deus, que crê no sacrifício de Cristo e que é obediente a Deus. E, novamente, toda aliança tem um sinal, né? Tem um símbolo ali. Aí tem a ceia, né? O símbolo, o sangue e o corpo de Cristo.
Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Aí, o sinal da aliança, né? Da nova aliança em que vivemos. Hoje, a gente sabe que nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. E esse é o sinal. Por isso, quando você vai lá na sua igreja, não sei se você frequenta a igreja, tem aquele vinho, né? Sendo vinho alcoólico ou não, depende do costume, e aquele pão também, mas ali representando o corpo e sangue de Cristo, em memória do sacrifício. E que ele irá retornar, anunciando que ele vai retornar. E a gente tem que entender, princípio, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Jesus, ele sempre foi Jesus. Ele mesmo quando não era Jesus carne, ele era espírito ali, né? Era o verbo. Ele foi, se fez carne, morreu a carne, ressuscitou, mas ele permanece vivo de eternidade em eternidade e retornará para nos buscar. Então, é uma forma bem resumida, né, que a gente está colocando aí. Claro, poderia aprofundar muito em cada aliança, falar muito detalhe, mas não é nossa intenção. E você pode voltar aí nas alianças que foram... Opa, esqueci de colocar a câmera. Nas alianças que foram faladas aí, né? Nossa intenção é fazer um curso de teologia, né? Mas para a gente entender o básico, né? Entender o básico da relação de Deus com a nossa humanidade. E quais são as promessas de Deus. Então a gente vai no próximo vídeo falar também sobre ou talvez o batismo, vou analisar ainda, provavelmente arrependimento e batismo, tá? Lembrando também que vamos nas próximas semanas anunciar um sorteio. Vou sortear aí uma Bíblia comentada por você, uma Bíblia onde você comenta, para a gente aprender a estudar a palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém, um amigo, alguém que vai ser abençoado por essa palavra. Forte abraço, até o próximo programa Vida em Cristo. Fique na paz.